O Agenda Econômica está de volta, conversando sobre desigualdade de gênero na economia, com a oficial técnica da Organização Internacional do Trabalho no Brasil, Thaís Faria. Thaís, no bloco anterior, eu deixei meio que pré-agendada a pergunta sobre a questão do rendimento da mulher no trabalho. Como é que vocês veem isso? É fato que a mulher rende mais, a mulher rende menos, rende igual? Como é que é esse rendimento? Se a gente pegar dois profissionais, né, com a mesma formação, um homem e uma mulher, como é o rendimento dos dois? Na verdade, o rendimento dos dois vai depender das possibilidades de trabalho que cada um tem, das condições de trabalho. Então, a mulher pode render exatamente igual, a mesma coisa que o homem, da mesma forma o homem pode render a mesma coisa que a mulher, dependendo do seu esforço e das condições de trabalho. O que se trabalha muito é para você diminuir a disparidade, então você colocar os dois em situação de igualdade de possibilidade de render no mercado de trabalho. Vou me explicar melhor com relação a isso. Quando a gente vai ver as pesquisas, por exemplo, de tempo de trabalho não remunerado, a mulher trabalha muito mais fora do trabalho formal que o homem. Então, ela acumula... Terceiro turno. Ela acumula, exatamente, ela acumula a função dela de uma forma muito mais pesada e, ao final do mês, ela tem muito mais horas trabalhadas do que o homem tem. Então, logicamente, isso também significa que ele vai estar muito mais descansado e mais disposto para trabalhar no emprego dele, no emprego remunerado e formal, diferente da mulher, que vai ter um tempo muito mais corrido, chegar ao trabalho, voltar a trabalhar em casa, mais um número grande de horas. Então, por exemplo, a gente tem os dados que as mulheres trabalham 15% a mais, na verdade, um terço do tempo das mulheres ela trabalha em trabalho não remunerado e os homens apenas 30% a mais. 30%. E os homens apenas 10% do seu tempo em trabalho não remunerado. O interessante também, a CEPAL, que também é um órgão da ONU, lançou uma pesquisa que mostra que a variação entre as classes sociais do trabalho do homem é quase nenhuma. E a variação das classes sociais do trabalho não remunerado da mulher já é um pouco mais evidente. Então... Ou seja, uma mulher, um casal, né, com 2 filhos, vamos pegar uma família Sim. padrão, casal, 2 filhos. Uma mulher de classe baixa que seja empregada doméstica e o esposo seja um pedreiro, por exemplo. Quando os dois chegam em casa, a mulher ainda tem 30% do tempo dela de trabalho em casa e o marido já só tem 10%. Na verdade, nesse caso especificamente, se for da classe mais baixa, ela vai trabalhar quase 3 vezes mais mesmo do que o homem. Na mesma situação, com a mesma família. E se a gente pegar um casal de médicos, então, né? Os dois são médicos no mesmo hospital, eles chegam em casa, a mulher vai trabalhar 30% a mais do que o marido. Exatamente. Se a gente for tirar pelas classes, pela pesquisa que foi feita pela CEPAL, ela trabalha, não chega a trabalhar 3 vezes mais, mas ela trabalha um pouco mais do dobro do que o marido nessa classe. Ou seja, o marido que tem um rendimento maior e o marido que tem um rendimento menor trabalham exatamente o mesmo número de horas a mais no trabalho não remunerado. Então, é um dado que deixa muito claro que esse trabalho não remunerado ele está muito mais ligado aos papéis sociais construídos do que a uma questão de rendimento e de necessidade. Educação conta nisso aí? Escola, o que a escola pode fazer? E o que o governo pode fazer também em termos de política social? Na verdade, é interessante. Eu acho que a escola, em termos de educação, conta muito no sentido de você não reproduzir esses estereótipos, essa limitação do papel da mulher a uma posição de mais de reprodutora, de trabalho doméstico e de não capacidade de produtividade, o que a gente sabe que não é verdade. E algo interessante quando a gente fala de escolaridade é que quanto mais escolaridade a mulher tem, maior é a diferença dela no mercado de trabalho entre homens e mulheres. Então, quanto mais tem a pesquisa, por exemplo, até mais recente do IBGE, que é uma coisa muito da realidade do Brasil, e que ela mostra que de 2002 para a última pesquisa em 2014, a diferença entre o salário de homens e mulheres, considerando 12 anos e mais de escolaridade, não mudou. Continua sendo 66%, enquanto a média geral é 73,7% dos salários dos homens. Ou seja, quanto maior a escolaridade da mulher, maior é a diferença de salário entre homens, menos ela ganha, se comparado ao que ela poderia ganhar em termos de cargo que poderia ocupar. Isso vale para a iniciativa privada? Para o governo, eu acredito que não, né? Para governos, em algumas situações até pode significar, porque tem algumas pesquisas feitas por órgãos também governamentais que mostram que, obviamente, que os salários são padrão, mas que a maior parte dos coordenadores são homens.
Então, em algumas situações, isso acarreta também um adicional de salário por estar em algum cargo de gerência ou de coordenação. E isso acontece claramente também nas empresas privadas. Tem uma pesquisa também que saiu há pouco tempo da OIT com o Instituto Ethos, que mostra que quase toda, a grande maioria dos postos de gerência, de presidência, os cargos maiores executivos são ocupados por homens. E existem mulheres com o mesmo nível de escolaridade nas mesmas empresas e que não chegam a ascender esses postos de gestão. Aqui você acredita isso? É só cultural? Não, eu acho que tem uma série de questões. A questão cultural é uma delas, mas a questão do encargo da mulher de outras atividades é também muito grande. Por exemplo, o equilíbrio trabalho-família é algo fundamental para a OIT e para outras organizações para você promover a igualdade entre homens e mulheres. Se o encargo, por exemplo, da maternidade ou do cuidado com outras pessoas da família ou da organização familiar, ela fica exclusivamente na mulher, essa mulher vai ter muito menos tempo de se preparar e de se dedicar ao mercado de trabalho do que um homem que não tem todos esses encargos. E disposição, né? Porque claro. A gente tem hoje as famílias, as pessoas envelhecendo e a gente tem as famílias voltando a ter de cuidar dos seus idosos. Exatamente. Né? Então, quanto mais você tem um equilíbrio de trabalho e família entre homens e mulheres e também políticas de trabalho onde valorize a participação do homem ou dê possibilidade ao homem também de cuidar do seu ambiente doméstico, você tem um maior equilíbrio também no mercado de trabalho. Como é que é isso em outros países da América do Sul? Eu estou perguntando até porque nesse gráfico aqui mostra, eu queria entender um pouquinho essa diferença. Parece que é uma política, é uma cultura sul-americana, né? Isso é muito claro. É presente em outros países da América Latina com alguns graus de variação, um pouco mais, um pouco para menos. Tem alguns deles onde os homens trabalham ainda menos no ambiente doméstico, então em algumas situações isso é muito claro, um papel muito cultural de que você tira quase a masculinidade do homem se ele fizer algum papel doméstico. No Brasil, eu acho que a gente tem avançado um pouco com relação a esse distanciamento entre você tirar a masculinidade ou não, tendo exercido algum papel doméstico, mas isso é muito claro de América Latina, é um papel muito forte. Mas eu não acreditaria só uma questão cultural, porque isso seria minimizar muito, mas tem algumas questões políticas e de políticas internas de ambiente de trabalho que acabam fortalecendo essa realidade. Como é que o governo pode? Porque, assim, isso foi uma decisão de governo, não em nível de presidência, mas uma reunião de ministros, né? Ministros de Fazenda, até visando essa questão econômica mesmo, claro. Né? Porque assim, somos uma força de trabalho muito poderosa, né? Como é que está isso? O que o governo pode fazer? O que o governo brasileiro tem feito para minimizar? Tem tido alguma ação mesmo? Eu queria só antes dizer que a gente sempre fala muito do custo da desigualdade, né? Da desigualdade no geral. Isso é um custo grande para o desenvolvimento do país em termos de produtividade, de PIB, de geração de imposto. Então, esse relatório, ele foca no tema de gênero, mas a gente tem todo o tema da desigualdade, que, na verdade, é um prejuízo muito grande em termos de desenvolvimento quando você exclui uma força de trabalho. Eu acho que o governo tem tido... É difícil para a OIT fazer uma mensuração de todos os dados, mas, por exemplo, como eu falei, o tema do trabalho doméstico foi um avanço muito grande no sentido de inserção de um número enorme de mulheres na formalidade, e aí você diminui também um pouco o ciclo de pobreza, porque essas mulheres, na maior parte das vezes, são chefes de família. Então, se você dá um pouco de segurança a ela, tanto de salário como de seguridade social, as famílias também acabam sendo amparadas. Mas, para a gente ter um diagnóstico, talvez o primeiro passo que seria importante é ter um estudo um pouco mais claro das desigualdades no país, porque aqui a gente tem muito uma visão um pouco mais global, porque esse relatório é global, mas para saber exatamente quais são as áreas onde se pode trabalhar melhor, ou seja, onde as mulheres estão ocupadas, mas estão ou na informalidade ou estão em trabalho não remunerados, e atingir diretamente essas áreas de trabalho, esses setores da produção. Por exemplo, a gente tem um trabalho rural que as mulheres trabalham muito, mas trabalham com trabalho familiar. Elas não são registradas como trabalhadoras rurais, elas são trabalhadoras que auxiliam na família, mas na verdade elas são trabalhadoras e elas teriam que ter o status de trabalhador com todos os seus ônus. Então, a gente tem aí duas questões, né, que estão muito em discussão, uma que é a reforma da Previdência, que é a mudança da Previdência do trabalhador rural, de ser por contribuição, e o que se argumenta muito é que se a família tiver de escolher um para pagar, ela vai escolher o homem, né, o homem mais velho da família, e a questão também das condições de trabalho, como, por exemplo, a reforma do trabalho que
preconiza que mulheres podem trabalhar em atividades insalubres e amamentar grávidas, né? Podem trabalhar e amamentar em lugares insalubres, a depender de uma decisão do médico da empresa. A OIT já tem algum tipo de avaliação sobre essas novas propostas de legislação brasileiras? Na verdade, a OIT já se colocou à disposição para fazer um apoio à discussão. É o papel da OIT, inclusive, trabalhar com os países quando solicitado para que as novas legislações elas estejam alinhadas às convenções internacionais. Então, a OIT tem uma série de convenções sobre local de trabalho, sobre saúde e segurança no trabalho, que inclui o tema de saúde das mulheres e aí esse tema todo de insalubridade. E tem o tema de desigualdade também muito claro, inclusive algumas convenções falando sobre o tema da proteção social. Então, a OIT já se colocou à disposição e, à medida que é solicitado pelos constituintes, que são os trabalhadores, empregadores e o governo, seguramente vai estar à disposição para discutir, para trazer boas práticas internacionais e fazer com que as novas propostas estejam bem alinhadas. Algum desses entes aí do Brasil já fez uma consulta? Já houveram várias consultas, sobretudo aí mais ligada ao tema mais urgente, que foi o tema ainda é o tema da reforma trabalhista, mas alguns também com o tema da reforma previdenciária. A OIT tem um departamento de normas em Genebra, que é esse departamento que lida com os temas de pedidos oficiais dos constituintes e também das respostas oficiais. Então, é um processo que está acontecendo e é um processo que a OIT vai se envolver à medida que for solicitada para dar propostas de alinhar com as convenções internacionais. Thaís, o relatório é muito longo e muito amplo. Onde é que o telespectador pode encontrar a íntegra desse relatório e em que línguas ele está? A íntegra dele ainda está somente em inglês, mas ele já vai estar disponível em espanhol. Já tem um resumo sobre o Brasil em português e tem alguns links que são um pouco esclarecedores, como alguns vídeos que ele está já no espanhol, no inglês e já está tendo a tradução para o português. No site da OIT? No site da OIT Brasil e no site da OIT Internacional. Tá certo, oit.org. ILO.org. ILO, porque é a sigla em inglês, né? Exatamente, é www.ilo.org/Brasília. Brasília. Ok, então tá. Muito obrigada pela sua presença aqui na Agenda Econômica, Obrigada, foi um prazer. E agradeço também a você, telespectador, que nos acompanhou até aqui. Fale com a gente, envie seus comentários e sugestões pelo telefone 0800 612211 ou pelo WhatsApp 61 999 6616 16. Se quiser indicar esse programa para alguém, acesse nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Até o próximo Agenda Econômica.